679/2024. O relator, desembargador Max Willam. Marlon. Presente, excelência. Tem Marlon? Sim, presente aqui. Por vídeo, excelência. Pois é, eu estou... Olha aí. Deixa eu procurar aqui. Transmissão, Felipe, Germano. Aqui eu não encontro não. Se tem aí no teu. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Sim, excelência. 15 minutos para sustentação. Vossa Excelência é advogado da parte apelante, não é isso? Sim, Banco Itaú. Perfeito. Excelência, vou ser muito breve e objetivo. Primeiramente, bom dia a todos. Sempre um prazer estar nessa coluna da Câmara. O caso se trata de um empréstimo consignado, onde a parte autora impugna a sua legalidade de contratação, bem como os descontos que foram efetivados. Excelência, a sentença andou no sentido de nos condenar a R$5.000 a título de danos morais, compensação desses valores que foram depositados na conta corrente da parte autora, mas a devolução em dobro dos valores descontados com a modulação do imposto pelo STJ em relação à devolução em dobro. Excelência, o que nós trouxemos e discutimos isso na fase de conhecimento é não só os argumentos em relação à legalidade dessa contratação, mas o que eu gostaria de frisar é que nós focamos a nossa contestação, a nossa peça de bloqueio, e repisamos a nossa defesa em relação à alegação, ao afastamento da alegação de fraude, uma vez que a parte autora fora a única beneficiária da contratação desse produto. Foram 39 descontos efetuados sem que a parte autora manifestasse qualquer tipo de oposição a eles. Nós demonstramos também que os valores foram devidamente depositados na conta corrente da parte autora. Houve um pedido de expedição de ofício à conta recebedora desses valores para se delimitar o uso desse valor que fora depositado. E nós demonstramos também, Excelência, que a parte autora quanto mais nesse questionamento de não reconhecimento de produtos contratados com o banco, uma vez que foi demonstrado que a parte autora possui 19 outras ações questionando esses valores com as mesmas características, recebimento de valores, descontos por longo período, sem que houvesse qualquer tipo de oposição administrativa em relação a eles, o que, ao entender do banco, afasta, inclusive, a questão do dano moral a que fomos imputados, uma vez que a parte autora conviveu durante longo período, nós estamos falando de mais de 3 anos de descontos sem qualquer tipo de oposição, sem que houvesse qualquer tipo de manifestação contrária ou demonstração de repercussão danosa. Então, Excelência, por esses motivos, nós pugnamos pela improcedência dos pedidos, ou caso Vossa Excelência se não entenda, pelo afastamento da quantia de danos morais, uma vez que não restou demonstrado a repercussão danosa, o abalo diante da contratação, do depósito desses valores e dos descontos destas parcelas que o banco insiste em demonstrar a sua legalidade de contratação. É isso que pugnamos. Agradeço a franquia da palavra, Excelência. Muito obrigado. Parabéns, doutor, pela sustentação. Ao relator desembargador Marcos Filho para o voto. Obrigado, senhora presidente. Reitero o cumprimento a todos, de forma particular, doutor Marlon. Adiantando, doutor Marlon, nós estamos dando parcial provimento ao apelo do banco, estamos mantendo estamos reduzindo os danos morais de R$5.000 para R$500 em virtude pelos fundamentos aqui trazidos por Vossa Excelência aqui em plenário e também nas alegações, nas suas razões de apelação. Nos demais termos, a gente está mantendo a sentença. Então, eu vou ler aqui a parte negritada. E o inteiro teor, Vossa Excelência terá acesso ao final da sessão. Direito do consumidor em processo civil, apelação civil, empréstimo consignado não contratado, impugnação de assinatura, ônus da prova da instituição financeira, falha na prestação de serviço, responsabilidade objetiva, restituição de valores, modulação do ARESP 676-608, danos morais configurados, litigância quanto mais, redução do quanto indenizatório,
de 5 mil para 500 reais, como já adiantei. Recurso conhecido e parcialmente provido. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Nonato para o voto. Com o relator, presidente. Acompanhe o voto do relator na íntegra. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu os recursos para dar parcial provimento para ambos os apelos. Próximo. Excelência, muito obrigado. Excelente final de sessão a todos. Obrigado. Obrigado, Tomar. O senhor também. 11:29. 48, PJE 48. 48, relator desembargador Max Willam. É uma apelação civil de número 011-629-381-2018. O advogado Felipe Nascimento da Silva. Se encontra Felipe Nascimento? Encontra. Bom dia, senhora presidente. Sim. Advogado da parte apelada, é isso? Isso, correto. Apelada, Banco Santander. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Dispensa, excelente. 15 minutos para a sustentação. Bom, senhora presidente, bom dia, ilustre relator, demais desembargadores, aos meus colegas advogados presentes também nessa sessão. Excelências, pelo banco apelado, entendemos que a sentença ela merece ser mantida na sua integralidade. Isso porque o juízo de primeiro grau entendeu de forma brilhante que o banco apelado ele foi vítima de emissão de títulos fraudulentos por parte da apelante. Em síntese, a apelante celebrou junto ao apelado, via Internet Bank, 16 contratos de antecipação de recebíveis e descontos de duplicatas para oferir antecipadamente em sua conta corrente um pagamento onde chegamos ao número de 230 boletos emitidos por seus clientes. Esse serviço, excelências, visa prestar aos correntistas, pessoas jurídicas, recebimento de seus créditos futuros, ou seja, provenientes de transações comerciais entre o vendedor, que é o cedente, e o comprador, o sacado. Os títulos, então, eles podem ser colocados em cobrança de forma física ou até de forma eletrônica. Conforme foi demonstrado nos autos, foi disponibilizado à parte apelante mais de R$500 mil, R$546.625,71, tendo em vista a apresentação de 230 boletos a serem recebidos pela parte apelante frente às vendas realizadas por seus clientes. Contudo, verifica-se que o banco apelante verifica-se que a apelante não trouxe nenhuma prova aos autos em que foi obrigada a emitir falsos boletos para conseguir esses créditos junto ao banco, e de forma que o próprio juízo de primeiro grau reconheceu, na decisão em que negou a antecipação de tutela, que o fato da apelante ter emitido centenas de boletos falsos para ludibriar e induzir o apelado a erro, já que não realizou nenhuma venda ou sequer emitiu nota fiscal, configura, segundo as próprias palavras do juiz Acó, o crime previsto no artigo 172 do Código Penal. Por isso, senhora presidente, senhor relator, o banco entende que não tem qualquer tipo de responsabilidade nas transações que foram realizadas, por isso, pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade. E assim termina aqui minha fala e agradeço a todos pela atenção. Parabéns, doutor, pela sustentação. O relator desembargador Max Filho para o voto. Obrigado, senhora presidente. Reiterando o cumprimento aos nobres pares, cumprimento do doutor Felipe Nascimento, parabenizo pela sustentação e passo a leitura da emenda. Apelação civil interposta por empresa contra a sentença da 4ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, que julgou improcedente a ação ordinária de cancelamento de protesto. A sentença entendeu configurada a emissão simulada de boletos para obtenção de crédito junto ao banco réu, reconhecendo a legalidade dos protestos e condenando a autora em custas e honorários suspensos em razão da gratuidade.
A autora recorreu, alegando cesseamento de defesa, por ausência de instrução probatória, e pleiteou a nulidade da sentença, ou, subsidiariamente, a procedência do pedido de cancelamento dos protestos. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Primeiro, saber se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação de requerimentos de produção de provas formulados pela autora, caracteriza cesseamento de defesa e afronta ao devido processo legal. E segundo, se reconhecida a nulidade, os autos devem retornar ao juízo de origem para saneamento e instrução. Razões de decidir. Terceiro, o julgamento antecipado só é cabível quando não houver necessidade de outras provas, a teor do artigo 355, item 1 do CPC. 4. A autora requereu expressamente a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal não apreciado pelo juiz. 5. A ausência de decisão saneadora e o julgamento direto configuram decisão surpresa em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferi-la, mas deve fundamentar a decisão em momento anterior à sentença. 7. Configurado o cesseamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença. Dispositivo e tese, recurso conhecido e provido, sentença anulada, retorno dos autos ao juízo de origem para saneamento e regular instrução. É o voto, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o voto do relator na íntegra. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Muito obrigado, senhora presidente, doutor Marcos William. A todos, um ótimo dia. Bom julgamento. Tchau. Muito obrigado, doutor Felipe. Pronto, esse próximo, 84, o relator desembargador Marcos William, item 84, PJE. É um agravo de instrumento de número 063-943550-2024. Esse processo está sob segredo de justiça. O advogado Felipe Martins Benite, da parte agravante. O advogado se encontra? Sim, excelência. Vossa Excelência me vê e me ouve bem? Dispensa, sim. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Com certeza, Excelência, dispenso sim. Para a sustentação. Muito obrigado, Excelência. Primeiramente, um bom dia, senhores desembargadores, colegas advogados que acompanham a sessão de julgamento, nobres serventuários, sem os quais seria impossível a realização dessa sessão de julgamento. Quero aqui manifestar, Excelência, que é um prazer poder ocupar a tribuna, ainda que de forma virtual, e na cidade fria de São Paulo. Gostaria muito mais de estar presente com Vossas Excelências em Fortaleza, porém não foi possível dessa vez, mas agradeço essa possibilidade que a tecnologia nos proporciona. De forma bastante objetiva, Excelência, esse recurso, um agravo de instrumento, ele é tirado de uma ação civil pública, proposta pela Defensoria Pública, contra a minha cliente, uma operadora de saúde, por conta de uma resilição contratual que foi operada nos planos de saúde de determinada operadora de saúde que consta nos autos, e por conta disso eles ingressaram com a ação buscando o restabelecimento do plano. Foi deferida a tutela de urgência, determinando o restabelecimento desse plano tal como era. Só que existem algumas questões que eu gostaria de trazer, Excelência, que tornam impossível o cumprimento da tutela de urgência por parte da minha cliente. É justamente esse o objeto do agravo de instrumento. A começar, Excelência, pelo fato de que, neste caso, nós estamos diante de um contrato coletivo por adesão, que é uma modalidade contratual de plano de saúde, onde a administradora de benefícios, no caso minha cliente, ela estipula um contrato de plano de saúde junto à operadora de saúde, destinado à população de determinadas pessoas vinculadas a uma determinada entidade de classe. Tá? Esse contrato ele vigeu normalmente, porém, num dado momento, a operadora entendeu por bem resilir o contrato. É importante frisarmos nesse termo, resilir, uma manifestação de vontade exclusiva da operadora, sem qualquer motivação, notificou a minha cliente, a administradora de benefícios, enquanto estipulante do contrato, e no exercício desse
direito potestativo, cabia apenas à minha cliente, a administradora de benefícios, comunicar os beneficiários da carteira a respeito desta opção da operadora, porque minha cliente, por ser uma administradora de benefícios, ela não pode exercer nenhuma atividade típica de operadora de plano de saúde. Ela não tem rede, porque a resolução normativa número 515 de 2022 da ANS, expressamente no parágrafo 3º, veda que eu pratique atos de operadora, então ela não tem rede de hospitais, ela não pode prestar serviço típico de operadora de plano de saúde, e depende da operadora para tudo, para que ela possa, enfim, continuar com o contrato. Minha cliente não tinha opção a não ser comunicar aos beneficiários e prestar auxílio a eles quanto à possibilidade de portabilidade de carências, caso eles optassem por migrar para um novo plano. Ocorre, excelências, que quando a minha cliente, esse é o ponto fundamental da minha explicação oral, quando a minha cliente ela manifestou a intenção de cumprir, ainda que não concordasse com a tutela de urgência, manifestou o interesse de cumprir a tutela de urgência à operadora, porque ela dependia da operadora para restabelecer o plano. Se Vossas Excelências verem no documento lançado no ID do agravo do instrumento, ID 2511-8650, consta um e-mail da minha cliente, de uma preposta cliente da operadora de saúde, dizendo o seguinte, pedindo para eles, para que fosse dado início ao cumprimento da liminar, e a operadora de saúde, o plano de saúde, responde: a liminar já está sendo cumprida, visto que os beneficiários estão com um plano ativo junto à operadora, não vou mencionar o nome, nas mesmas circunstâncias, nas mesmas condições do contrato anterior vinculado à minha cliente. Ou seja, já existia uma outra administradora de benefícios com quem a operadora possui agora um contrato, após a resilição do contrato anterior com a minha cliente, e ela manteve o plano ativo, cumprindo a liminar, com essa outra operadora, com essa outra administradora. Ou seja, excelências, a minha cliente não podia fazer nada em relação à opção de resilição do contrato, e ela não pode cumprir a liminar, porque a liminar está sendo cumprida por intermédio de outra administradora que não integra o polo passivo da ação, e impede, com isso, que minha cliente ela cumpra a liminar. Ou seja, é com base nisso, excelências, que nós estamos aqui buscando a reforma da decisão interlocutória apenas em relação à Qualicorp, para afastar a obrigação da Qualicorp de cumprir a obrigação, que é impossível. E esse afastamento, essa reforma parcial da tutela de urgência, não vai gerar prejuízos aos beneficiários, porque a tutela está sendo cumprida pela operadora, que é quem deve cumprir, inclusive, com base no que diz o tema 1082 do STJ, tema repetitivo, que é quem deve cumprir por intermédio de outra administradora. Não haverá prejuízo, será resguardado o interesse da minha cliente, porque ela não tem como cumprir a tutela de urgência, e será solucionada a questão. É isso que nós estamos pedindo, e especial atenção a esse documento que eu manifestei, lançado no ID 2511-8650 dos autos do agravo do instrumento. É com base nisso que eu estou pugnando pelo provimento do agravo do instrumento. Um bom dia, excelência. Boa tarde, doutor, pela sustentação. Ao relator desembargador Marcos Filho para o voto. Obrigado, senhora presidente. Reitero o cumprimento a todos. De forma particular, doutor Felipe Martins. Também estou aqui na sua terra, viu, doutor Felipe? Estou aqui em São Paulo, viajei a trabalho do tribunal e dei uma pausa aqui para participar da sessão. Vamos aqui, então, vou passar a leitura da emenda. Agravo de instrumento interposto por administradora de benefícios contra a decisão da 2ª Vara Civil da Comarca de Itapipoca, que determinou a continuidade dos planos de saúde coletivos para pais e mães de crianças diagnosticadas com transtorno de espectro autista, nos mesmos moldes contratados, sem cobrança de coparticipação, sob pena de multa diária. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na proteção à saúde e à vida das crianças, no artigo 196 da Constituição, no artigo 6º, inciso 8º do CDC, e no tema 1082 do STJ, que impede rescisão unilateral em caso de tratamento contínuo. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade seria exclusiva da operadora, não da administradora de benefícios. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em definir se,
Se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva na demanda relativa à rescisão unilateral de plano de saúde coletivo. E segundo, se deve ser mantida a decisão que assegurou a continuidade do tratamento multiprofissional de crianças diagnosticadas com TEA, sem cobrança de coparticipação. Razões de decidir. 3. A teoria da asserção impõe que as condições da ação sejam aferidas segundo as alegações do autor, não cabendo reconhecer ilegitimidade passiva em juízo de admissibilidade. 4. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece a responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora, por ambas integrarem a cadeia de fornecimento da relação de consumo, nos termos do artigo 7º do CDC. 5. A decisão agravada observou os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da tutela da saúde. 6. O tema 1082 do STJ veda a rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento médico ou gestação, aplicável aos casos de TEA. 7. A interrupção do tratamento multiprofissional comprometeria de forma irreversível a saúde e o desenvolvimento das crianças, configurando perigo de dano grave, justificando a tutela de urgência. Dispositivo e tese, agravo de instrumento conhecido e desprovido, prejudicado o agravo interno. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanho o relator. Acompanho o relator na íntegra. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Agravo interno. Obrigado, doutor. Obrigado. Pois não, senhora presidente. Esse processo tem como apelante o senhor Rogian Rodrigues Nunes e a apelada a dona Mary Neide Romero. Eu trago aqui a minha manifestação. Trata-se de recurso de apelação interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido contido na peça inicial da ação de indenização por danos morais, com resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O desembargador Francisco Lucídio, então pertencente a esta Câmara, em seu respeitável voto, conheceu e negou provimento ao recurso, majorando os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil. Pedi vista dos autos para uma análise mais detida e, com a devida venha, anuncio logo que vou divergir do eminente relator, exclusivamente do que tange a fixação da verba honorária. A legislação processual vigente, em seu artigo 85 do CPC de 15, estabelece a regra da sucumbência, segundo a qual a parte perdedora deve arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora. O parágrafo 2º desse mesmo artigo prevê que a verba honorária deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o valor da condenação do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A aplicação dessa regra
contudo, deve ser feita com cautela, observando-se as particularidades de cada demanda. No presente caso, a improcedência do requesto contido na peça primeira da ação indenizatória por danos morais não pode ser tratada da mesma forma que a de uma demanda patrimonial, ao meu ver. A busca por reparação moral tem uma natureza peculiar. O valor da causa é, a priori, inestimável, pois se trata de quantificação de um abalo objetivo, uma dor, que não possui valor econômico objetivo ou mensurável no momento do ajuizamento. Condenar a parte autora a um percentual sobre um valor que, em tese, serviria apenas como parâmetro inicial para o cálculo de custas, cria uma situação de insegurança jurídica e de injustiça material. A parte não tem como prever o montante a que estaria sujeito caso o pedido fosse negado, pois o valor final, caso a ação fosse procedente, seria arbitrado pelo juiz. A improcedência do pedido contido na peça da ação de dano moral, por si só, não pode ser vista como litigância de má-fé ou imprudência. A parte autora exerceu seu legítimo direito de acesso à justiça para buscar uma reparação que considerava justa, sem ter a certeza de que a pretensão seria acolhida. Para penalizá-la com uma verba honorária elevada, calculada sobre o valor significativo e atualizado ao longo do tempo, né, desde 2014, né? Foi só em 2014 foi atribuído R$206 mil. Se a gente corrigir de 2014 para cá, vai dar 10 anos, 12 anos, 11 anos, seria impor um ônus desproporcional à sua busca por um direito. Ademais, a fixação dos honorários sucumbenciais deve seguir os princípios da equidade e da razoabilidade, especialmente em casos de valor inestimável. Embora a tese de que o autor deva ser condenado pela improcedência seja válida, a base de cálculo para a verba honorária deve ser ponderada. Fixar os honorários sobre um valor que o próprio jurisdicionado não tinha como saber que seria a base de sua condenação é desvirtuar a finalidade do Instituto. Com a devida vênia, divijo para afastar a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, em substituição e considerando a inexistência de proveito econômico, bem como a ausência de litigância de má-fé, entendo que a verba deve ser arbitrada com base na equidade, com fundamento no parágrafo 8º do artigo 85 do CPC, em patamar razoável e proporcional ao trabalho efetivamente levado a cabo pelo nobre advogado da parte contrária, evitando um excesso que penalize a parte por ter exercido seu direito de ação. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento. No primeiro ponto, são os pontos controvertidos, são dois. O primeiro é em relação à
ao julgamento do processo, né, que o desembargador Lucídio, no apelo, ele negou provimento, né, na parte meritória. E o outro ponto controvertido é acerca do valor dos honorários. Então, eu estou divergindo apenas em relação à fixação dos honorários advocatícios. Pelo voto ante o exposto, voto pelo conhecimento parcial do provimento do recurso, para tão somente modificar o valor dos honorários sucumbenciais para a quantia de R$10.000. É como voto, senhora presidente. O voto congelado do desembargador Lucídio ficou diante do acima exposto, com fundamento, voto no sentido de conhecer o recurso, mas no método legal de provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos. Eu acompanho o voto do desembargador Lucídio, à época relator, e, não sendo unânime na votação, será aplicado julgamento estendido do artigo 942 do Código de Processo Civil, com a participação dos 5 desembargadores, né, dos membros, e, portanto, este julgamento fica suspenso. Meu microfone estava desligado e vou falar novamente o número do processo. Apelação civil 087-498-219-2014. O item 107. O relator, como eu havia dito, foi o desembargador Lucídio Queiroz. E o voto ficou congelado. Pronto, vamos passar. Tem mais algum? O processo por pedido de preferência. É uma apelação, item 4, é isso? Item 4? PJE. Apelação civil 020-650-596-2022. O relator desembargador Raimundo Nonato. E o item 4. Passa a palavra ao desembargador relator Raimundo Nonato para o voto. Pois não, senhora presidente. Unimed. Eu vou ler só a parte mesmo negritada, senhora presidente. Eu acho que é o suficiente aqui. Só quer o resultado, é o suficiente. Ela só quer o resultado, né? Pronto, aqui dá para... Ementa, direito do consumidor, apelação civil, plano de saúde, negativa de cobertura, fornecimento de home care, rol da Agência Nacional de Saúde, meramente exemplificativo, Lei 14.454/2022, previsão de cobertura mínima, tratamento prescrito pelo médico assistente, descabimento de questionamento pela entidade de assistência à saúde, dano moral decorrente da recusa indevida, configuração, recurso conhecido e não provido, sentença mantida. Eu acompanho na íntegra o voto do relator, ao desembargador Marcos Filho para o voto. Com o relator, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Tem mais algum pedido de
Vamos. Tem algum processo da pauta que ainda não foram votados, ou todos foram votados, Lorena? Foram? Então fica dispensado. Os embargadores confirmam os votos provisórios. Sim, senhora presidente, confirmo Sim. meu voto provisório, tanto na condição de relator como de vogal. Igualmente, senhora presidente, confirmo todos. Havendo a confirmação dos votos provisórios, tornam-se definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Alguém quer se manifestar na sessão? Já são 11 horas e 58 minutos. O desembargador Marcos ganhou de mim, que se terminava 10 horas, 9h30. É porque tinha menos sustentação, doutora. O que a gente pode falar é o seguinte: na próxima sessão já vai estar completo? Não, no desembargador Não. Paulo não vai estar Isso. completo. Só no dia 24, né? Então, todos os processos esses que foram votos estendidos, vai ter que esperar pelo desembargador Paulo Tassi. Esses Isso. votos congelados. E, Lorena, é bom a gente... Se não tiver, chama outro desembargador. É, Eu não sei, meus votos vão vir na sustentação para cá. Vem já na próxima semana. Então, pronto. Lorena, Porque é tão rápido. para facilitar a vida da gente, às vezes o voto a gente conhece do recurso e vota de forma parcial, né? Dá provimento de forma parcial. Aí seria interessante que, na parte dispositiva, né, fizesse um esclarecimentozinho, deixasse bem, porque aí a gente já consultava. Uns 2 ou 3 advogados existiram, né? Seria bom até colocar mesmo também se forma parcial se aumentou o valor da indenização, se diminuiu. É isso que eles querem saber. Os pontos incontrovertidos, 2 pontos, 3 pontos, ó, ponto A, ponto B, ponto B, pronto. Aí eles... porque facilita a vida da gente, né? E a gente vai, como se diz, vivendo e aprendendo, vai engateando depois. Então, nada mais havendo, declaro encerrado por hoje esta sessão. A sessão do dia. Muito obrigado, pessoal. Tchau. Muito obrigado a todos, bom dia. E até amanhã. Amanhã tem votação do Tribunal Regional Eleitoral para isso.